Oi, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre integridade consigo mesmo. Eu sou Alex Fagundes, sou terapeuta, coach, e eu estou aqui contigo para conversar porque tem um assunto que é bem interessante, eu já passei por uns momentos bem legais, que é o ser íntegro contigo mesmo, respeitar os teus limites, saber dizer não. É algo bem complicado para muita gente, talvez tu não acredite, mas para mim foi muito difícil aprender a dizer não. E algumas pessoas até acham que eu sempre fui bom em dizer não, mas eu, sinceramente, nunca soube dizer. Eu aprendi depois de muito tempo. E como é que eu aprendi isso? Eu aprendi a dizer não, me observando, percebendo o quanto eu errava quando eu não dizia não, o quanto me machucava não dizer não, fazer as coisas quando eu não queria, fazer algo pelo outro quando eu não estava afim. Certo, mas e o que isso tem a ver com dizer não? Olha, muitas vezes a gente não... Eu vou pegar uma caneta para escrever aqui que eu acho que vai facilitar a vida. Muitas vezes, voltando ao foco, e pronto. Muitas vezes a gente não se respeita. Eu vou escrever aqui, o ser humano é como se ele fosse um núcleo. Não dá para enxergar direito, né? Dá sim. E esse núcleo tem uma área em volta dele. Como se fosse aquele desenho das células que a gente tinha no segundo, primeiro grau. Basicamente é o quê? Eu tenho meu eu e eu tenho um espaço em volta de mim. Esse espaço, que eu fiz Aikido, então o Aikido ele tinha um conceito que era o espaço pessoal. Se alguém invade o espaço que tu tem até a tua mão, tu vai para trás. Se a pessoa vai para trás, tu vai para frente. Mas tu sempre mantém a distância desse espaço. Senão tu não consegues te defender de um eventual ataque. Na vida em geral, a gente tem um núcleo e em volta nesse núcleo um espaço em volta da gente. O que acontece? Muitas vezes a gente faz as coisas e não se respeita. A gente não sabe dizer o não para outra pessoa. E quando a gente não diz não, e não diz não de uma maneira que nos machuca, que nos violenta, a gente abre mão de algo que é importante para nós, em troca de fazer algo que é importante para outro. Não tem problema nenhum fazer isso, desde que tu não espere retorno. O problema é quando tu espera o retorno e esse retorno às vezes não vem. Isso dói muito. E quando dói, tu te martiriza, tu te decepciona, tu sofre. Hoje mesmo atendi uma pessoa que passava por isso. A grande questão é, não tem problema fazer, mas se tu faz em detrimento do que é importante para ti, tu não vais conseguir o retorno. E aí tu se sente em débito, tu sente como se a pessoa devesse algo para ti, o que não é verdade. Ela não tem obrigação de fazer algo se tu aceitou fazer algo que ela te pediu. Ela não te disse faz isso que depois eu faço aquilo. Mas quando a gente abre mão de algo importante para nós para fazer algo para o outro, a gente se sente nessa cobrança. Então, o que acontece? Se tu aprenderes a observar a ti mesmo, tu vais perceber quando que tu estás fazendo as coisas de coração, sem esperar retorno, ou até não precisa ser de coração, simplesmente está fazendo porque está a fim de fazer. Certo? Não estou nem dizendo que eu tenho tanto carinho que eu vou fazer. Não, estou afim, a pessoa pediu, eu posso, beleza, vou fazer. O problema é que às vezes a pessoa pede, tu deixa de fazer as tuas coisas, tu te empepina, te atrapalha todo e vai lá fazer. E isso gera um incômodo interno. E quando esse incômodo interno aparece, tu tem que perceber. Tu tens que ouvir, porque ele é muito importante. Na hora que tu começares a entender isso, tu vais ver que as coisas não vão mais te machucar. Demorou muito para eu aprender a fazer isso.
E eu me dei conta que eu realmente aprendi a fazer isso uns 3 anos atrás. Teve um determinado dia em que eu tinha separado aquele dia para mim e um cliente me liga dizendo que estava mal e perguntou se eu podia atendê-lo naquele dia. Isso era de um dia para o outro. Ele perguntou, pode me atender amanhã? Eu disse que podia, sem problema nenhum, porque ele não estava bem, ele estava mal. E ia ser tarde, ia ser tipo 8 da noite. E aquele dia era o dia que eu reservei para mim, porque tu tem que ter qualidade de vida mesmo te doando para as pessoas. E mesmo um trabalho é uma doação. E aí, o que aconteceu? No outro dia ele me liga de manhã perguntando se estava tudo certo. Eu disse que sim, perguntei como ele estava. Ele disse, não, estou super bem, agora já estou bem. E vou levar mais uma pessoa para tu atender. Aí eu comecei a fazer os cálculos. Logo que eu desliguei o telefone, eu não soube dizer o não, eu disse sim. E aquilo começou a me incomodar. Só que eu não percebi. Eu não percebi que era aquilo. Eu percebi depois por quê? Porque eu passei metade do dia mal. Um sentimento incômodo, um desânimo, uma tristeza. Era como se algo tivesse revirado aqui dentro. E eu tenho certeza que tu entende o que eu estou falando, porque é difícil expressar isso em palavras. Mas é aprender a ouvir o teu inconsciente através das sensações do teu corpo. E de repente, no meio da tarde, eu liguei para ele porque eu não estava me sentindo bem e era uma coisa difícil para mim, inclusive, desmarcar uma consulta. E aí eu liguei para ele e disse, cara, eu não estou legal. Vem na quinta, era uma quarta-feira, vem na quinta-feira que eu te atendo. E ele disse, tá, beleza, tudo bem. Eu desliguei o telefone. E aí sim eu entendi o porquê que eu não estava bem. Porque eu tinha ido contra mim mesmo. Eu tinha aberto mão de um tempo que era importante para mim, até para que eu atendesse bem as pessoas, em detrimento de algo que alguém não estava com tanta urgência assim. E aquilo foi quase uma violência contra mim mesmo. Nessa hora eu entendi que se eu não me respeitar, se eu não for honesto comigo mesmo, se eu não for íntegro comigo, eu acabo me magoando, sentindo dor, tristeza, pesar. E eu queria só passar isso para ti. Eu acho que talvez isso possa ajudar mais alguém. Na hora que tu conversa, na hora que tu prestar atenção nisso, tu pode perceber que esse incômodo não é só meu. Eu acho que muita gente deve ter esse incômodo e nem se percebe do que é. Começa a prestar atenção quando tu diz sim, querendo dizer não. Como que tu fica depois? Aquela história do dizer não e dizer sim da música da Marina, não cola. Ou tu diz sim, querendo dizer sim, ou tu diz não, querendo dizer não. Dizer sim quando tu não quer é uma furada tremenda. Então, na boa, seja autêntico. E não estou falando por mim, seja autêntico por ti mesmo. Seja honesto contigo mesmo. Seja íntegro com o teu ser. E tu não vai precisar te preocupar com muita coisa. E também a tua vida vai dar um salto de qualidade gigantesco. Faz isso. Depois me diz o que tu achou, o que deu de retorno. Coloque aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo. E, de novo, gratidão, porque é um prazer falar contigo.